Olá a todos. Hoje vou falar de um assunto muito engraçado, porque só me apercebi há bem pouco tempo de que escrevi o meu primeiro livro com cerca de 12 anos de idade. Venham comigo para descobrir a história. Então, o que é que eu fui-me lembrar num destes dias? De que eu tinha escrito uma história com, ainda em máquina de escrever, que o meu pai gosta muito dessas coisas antigas e comprou algumas máquinas de escrever, e a mais moderna que ele comprou tinha umas fitas que dava para apagar os erros que fazíamos, e eu tinha que apagar muitos erros, tanto que acabava sempre com as fitas. E então lembrei-me que eu tinha escrito um livro que se chamava Diário Assassino. E então lembrei-me, e a minha querida mãezinha foi procurar lá nas coisas que eu tinha lá em casa e encontrou esta preciosidade, que tem capa e tudo, capa contra capa, e foi encontrar esta preciosidade, que foi o primeiro livro que eu escrevi, que eu suponho que tenha sido há 23 anos atrás, quando eu tinha mais ou menos 12 anos. Isto porquê? Porque este livro ou esta história foi inspirada nesta coleção que eu adorava, era uma aventura e eram os arrepios. Obriguei a minha mãe a comprar todos. Obriguei, salve seja. Obriguei a minha mãe a comprar todos. E lia estes livros todos praticamente num dia e adorava e era aquela emoção das aventuras de terror. E na altura eu lembro-me que tinha um certo medo de algumas destas histórias. Esta era uma das minhas preferidas, que é o Lobisomem do Pântano. E gostava muito, 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 muito de ler. E então, na altura, lembrei-me que tinha escrito este livro, que era O Diário Assassino, que conta a história de duas amigas que foram para uma casa, descobriram um diário que não tinha nada. E eu não sei se isto também não será uma junção do Harry Potter, que também tinha o Diário do Ridley. E eu acho que é assim uma misturada destas histórias todas que eu andava a ler. E então peguei na máquina de escrever do meu pai e lá fui eu. Aproveitei para dar asas à imaginação e fiquei aqui com um livro que tem 10 capítulos e que retrata esta história, porque tudo que se escrevia no diário trazia problemas, mas também não posso contar muito, porque a minha intenção é reescrever a história, reestruturar esta história e eventualmente vir a publicá-la e criar aqui um chamado full circle, ou seja, um círculo completo de que aos 12 anos escrevia o meu primeiro, tecnicamente ou teoricamente, o meu primeiro livro, e que hoje em dia seria muito engraçado reescrever e publicar para a posteridade. E então eu penso que tenha sido aos 12 anos, porque esta coleção de livros foi publicada de 1992 a 1997. Eu creio que não tenha chegado logo a Portugal. Deixem-me ver a data disto. Não tenhas. Depois, 1993, primeira edição, título português. Então, se calhar foi. Não sei, porque eu em 1992 tinha 7 anos. Duvido que tenha escrito o meu primeiro livro aos 7 anos. Portanto, vamos lá pensar que escrevi o primeiro livro aos 12 anos. Mas eu também andava sempre a escrever coisas, com muitos erros ortográficos, mas também isso não interessa. Escrevia vários contos, só que era sempre na primeira pessoa. Lembro-me de um que era a Sara e a Rosa de Ouro, e era a Sara, tipo, ao estilo de Tomb Raider, que ia assim à procura de tesouros perdidos e dessas aventuras malucas. E então este não foge à regra desta altura, que foi a Sara que foi ter uma aventura com a amiga. E vou-vos ler o primeiro capítulo, para vocês terem assim a noção da beleza do nosso primeiro livro.
Primeiro capítulo. Estava um dia esplêndido. O céu estava pintado de um azul magnífico, que até parecia de veludo. O sol brilhava com todo o seu esplendor. Eu estava no meu quarto quando ouço alguém a chamar-me lá fora. Sara, Sara, dizia a Jéssica com a sua voz esganiçada. O que é que foi, Jéssica? Estás tão aflita? Não, vim-te só chamar para vires explorar a mansão Drácula. Se não tiveres medo, é claro. Eu não tenho medo, sabes perfeitamente disso. Por acaso até já estava a pensar nisso há bastante tempo. Então vem daí. Lá fomos nós ver aquela a quem demos o nome de Mansão Drácula. A casa estava abandonada. Quer dizer, só lá vivia um homem com cara desfigurada, de quem todas as pessoas têm medo, que por sinal é um feiticeiro. Oh, Sara, não é melhor irmos embora? É que me lembrei agora que tínhamos trabalhos de matemática para fazer. Não, que ideia! Já que chegamos até aqui, vamos entrar. Lá entramos com algum custo, pois a Jéssica e eu estávamos cheios de medo. Ainda por cima, a cada passo que dávamos, o chão rangia. Que terror! Estávamos a caminho da cave quando ouvimos um estranho rumor. Então, duas alminhas, a Jéssica e a Sara, vão para uma mansão onde vive lá um senhor com cara desfigurada, mas vão na mesma. E os pais não dizem nada e pronto, lá vão elas até ao 10º capítulo e é engraçado ver que no primeiro capítulo já contei praticamente a história toda. Eu nem sei o que é que os outros devem contar, mas cada capítulo tem cerca de 2 páginas, mais coisa, menos coisa, com muitos espaços em branco, mas para quem tem 12 anos, até se calhar não está nada mal. Portanto, este foi o primeiro indício de que eu gostava de escrever. Foi o primeiro livro que escrevi e que pus em prática a imaginação. Portanto, o que eu tiro daqui é que realmente nós, quando somos pequeninos, já damos algumas dicas daquilo que vamos gostar de fazer no futuro e nunca se deve perder a esperança, porque eu nunca pensei que continuasse a escrever, nem que viesse a ser escritora, nem que viesse a publicar livros. E é muito interessante ver que, passados 23 anos, continuo com essa paixão, continuo a escrever livros que agora são publicados e que estou a criar este gostinho nos mais jovens, que podem também vir a ser grandes leitores ou grandes escritores. Por isso é que eu gosto de escrever para o público juvenil, porque é lá que nós plantamos a sementezinha para que coisas destas aconteçam e que surjam estas primeiras histórias, estes primeiros contos, estas primeiras espécies de livros, para que no futuro ou sejam grandes leitores, que amem ler os livros, ou que se tornem também escritores e que possam eles também continuar a semear esta vontade de ler e de imaginar, porque é tão engraçado ver o ser humano a imaginar coisas que não existem, a inventar estas histórias que dão vontade de viajar. Portanto, foi isto que eu quis mostrar, que aos 12 anos, no mínimo, já tinha escrito o meu primeiro livro, se é assim que lhe podemos chamar, e que é preciso sonhar e fazer e desenvolver as nossas ideias, porque no futuro, quem sabe, elas não são publicadas e não são postas em prática e se tornam um projeto concluído com muito orgulho. Espero que tenham gostado. Ficou aqui este cantinho, desta vez com um cheirinho a papel bastante usado e já assim amarelado, que também gosto tanto. E este som também é. Gostava muito de fazer assim aos livros. Este som do... Por isso é que chamei este cantinho o cheirinho a papel, porque traz muita nostalgia este cheiro dos livros da biblioteca que eu ia buscar para ler. E pronto, espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima. Tchau!